É o seguinte, eu quero. Não, esquece. Não, eu quero. Por quanto vamos começar a brincar nessa história? Não tem valor. 25? Acabou. A gente também tem uma semi-informação que eu queria passar para você, que é a questão do Abel, né? O Abel, por exemplo, do Rony. Guarda aí, não mexe com isso e ano que vem você sai. O Rony é um querido do Abel, né? O Abel acredito que se depender dele manter o contrato, ele externou isso daí publicamente, só que teve essa entrega do prêmio, né, pro Abel, prêmio de Portugal. E a gente faz uma leitura aqui, e assim, sim, tô sabendo de uma situação, mas eu prefiro só dia 14 falar sobre, né, que são situações voltadas pro Palmeiras, e aí eu não... Esse desgaste de solta informação, a galera acha que você tá jogando contra. Então, eu não tô jogando contra, dia 14 a gente conversa. Você acha que o Abel pode sair para a seleção de Portugal, uma vez que o comando da seleção de Portugal hoje não tem esse respaldo todo, esse prêmio entregue a ele, o esforço que foi para entregar a ele, porque até o Wagner, a gente conversando aqui, o Wagner foi jogador de futebol de Portugal há muito tempo, e a gente conversando aqui, ele falou, cara, esse mesmo esforço os caras não cruzaram, não foram lá pro Catar, da Europa pro Catar para entregar pro Leonardo Jardim, e vieram até aqui entregar na mão do Abel. Então, assim, você acha que ele não pensa em sair, mas uma proposta de Portugal pro Abel, tem como ele rejeitar? E um título brasileiro também, né? Que poderia... que aí fecha quase todo... Fecha o ciclo, né? Fecha o Mundial ciclo, é a cerejinha do bolo. Você acha que há essa possibilidade do Abel... Estão falando muito do Brasil, mas assumir Portugal? Difícil rejeitar, né? Difícil. Você vai voltar para sua pátria, representar o seu país. O Abel tem um carinho enorme pela própria seleção, da qual ele jogou muito pouco, né? Ou praticamente não jogou. Ele foi convocado, né, pelo Filipão só, não entrou em campo. E é um cara completamente identificado hoje com o sistema de jogo que se implementa, não nesta seleção, mas do que Portugal espera que seja implementado em relação ao Fernando Santos, que tem um canhão de time em mãos, mas por isso que eu não apontei Portugal como um dos postulantes ao título. Sim, tá na briga, mas com o Fernando Santos eu tenho muita restrição. E uma proposta de Portugal muito difícil o Abel recusar. Do Sporting, que pode ser um pouco mais suscetível, porque dizem que, inclusive, até uma das análises que se faz em Portugal é que o Rubem Amorim pode assumir a seleção, vaga o Sporting. E o nome do Abel é muito bem quisto, até por ser um jogador identificado, com a relevância de ter jogado e, de certa forma, como ele brinca, né, regular e bem pelo Sporting, né? Pelo Sporting. Então, eu acho que talvez essas duas propostas façam o Abel balançar. Porque são dois clubes, ou duas situações, de uma identificação muito particular dele, né? Quando se vêem propostas como a do Brighton, como a do Fenerbahçe... Até do Marcelo, que eu não sei se veio proposta, mas falaram assim, sei lá se tem verdade. Dá para colocar nesse bolo aí, talvez. Enfim, você vê equipes que talvez não tenham a ambição que o Abel gostaria. O Sporting pode também não ter a ambição dessas equipes em termos internacionais. Mas, nacionalmente falando, se ele consegue fazer do Sporting campeão português, que é muito mais fácil do que você fazer o Marseille ser campeão francês. Ganhou recentemente, né? O Sporting, né? O Sporting foi campeão com o Rubem Amorim há 2 temporadas. Então, se você tem o Sporting com mais facilidade para ser campeão português e na Europa, a gente sabe que isso, queira ou não, tem um peso. Em relação ao Brighton, que não vai ser campeão inglês, a chance é 0. O Fenerbahçe no Campeonato Turco, o Fenerbahçe hoje está mais sem grana, está com menos orçamento em relação aos outros. Pode até ser campeão, mas a relevância do Campeonato Turco é bem menor que a do português, por exemplo, que está na liga principal. E o Marseille ser campeão francês é uma utopia, né? Muito difícil. Apesar de ser o Olympique, o maior clube francês, né, em termos até de internacionais, foi o único campeão de Champions, mas é muito difícil. Então, você tendo essa chance e ganhando um português, você pode alçar um voo para um clube maior que o Brighton na Inglaterra. Então, você
tem esses trampolins que podem ser diferentes, né? E a ambição Thiagão, hoje dos clubes... Hoje a gente tá com uma questão específica ali, rapaziada, na configuração, então eu vou sair de cena, o Thiago que vai fazer a última pergunta e encerramento.